Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, homens, obreiros, mulheres, crianças, meu amigo vizinho, amigo ouvinte, que Deus o abençoe. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você, para nós e para o mundo essa palavra. Amém? Hoje vamos falar sobre uma mulher chamada Esther, intercedendo por a nação, ou seja, Deus preparando uma mulher para restaurar a nação, para poupar a nação de Israel. Está no livro de Esther 4, capítulo 4, versículo 17, versículo 12 ao 17. Vou ler e vamos meditar. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo o te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramentos, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjunturas como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejue por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem noite nem dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhes havia ordenado. Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê a palavra. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, Pai, pela tua infinita bondade. Amém? Hoje é 6 de maio de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus. E aqui estava meditando nas proezas de Deus para com o mundo e a preparação de Deus para alguém, para livrar alguém. Então, meu irmão, pastor, obreiro, igreja, se você tem o Esther dentro da igreja, dentro da sua casa, meu irmão, meu amigo, você tem tudo. Você tem uma rainha. Você é o rei. E ela se doa de tal maneira que se tiver que morrer para defender a sua família, ela morre. Ainda que faz coisa contra a lei do homem, ela está preparada para defender o seu povo. Fizeram saber a Mordecai o que a Esther tinha dito. Ela disse assim: Mordecai, diga para Mordecai que qualquer homem ou mulher que entrar na presença do rei sem ser anunciado ou chamado por ele, não há outra sentença senão a morte. E ela, a rainha Esther, no último mês, nos últimos 30 dias, não foi chamada pelo rei. E por isso não posso entrar na presença dele. Não tenho como ajudar. Diga para Mordecai, ele vai entender. Amados, a mulher chora, geme. O desejo de ajudar, de fazer, estava no coração de Esther. Mas ela sabia a lei que regia. Se ela entrasse, o rei o mataria. Ela seria a primeira do povo de Deus a morrer. Mas ela está ali para ajudar.
O Espírito de Deus falava no coração e nos lábios de Mordecai. A resposta de Deus para você, minha irmã e meu irmão. Não pense que porque você foi colocada numa posição de heróica superior aos demais, que é para viver bem, na vaidade, na riqueza, no luxo, sem se preocupar com aqueles que estão morrendo. Porque se você que foi colocada na posição de destaque, se negligenciar essa ordem, de ajudar os pequeninos, de andar com eles nos braços, na oração, no jejum, na lágrima, de outro lugar virá socorro para este povo. De outras igrejas virá socorro. Deus levantará homens e mulheres nobres que estão no meio da população e farás deles homens e mulheres para socorrer esse povo. Porém, portanto, você e a sua casa com certeza perecerá. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por esta causa, por estares na casa do rei, tu escaparás entre todos os judeus. Você é uma judia. Minha irmã, não pense que porque você é uma missionária, por você é uma pastora, se não estiver intercedendo junto ao Pai em favor das ovelhinhas, em favor dos sofridos, em favor dos desviados, em favor das almas que estão perecendo. Não pense porque você está no pedestal que está livre. Você é uma crente. Você é uma mulher de Deus que negligenciou o que Deus determinou. Não quer dizer que Satanás não tem fúria sobre você. Com certeza você morrerá. Está entendendo? E a sua casa também. Porque você não fez a vontade de Deus, abandonou o seu povo no momento de angústia, no momento de dor, de luta, de morte, uma sentença de morte para o povo de Israel. E Deus sabia de antemão, por isso que pegou a Ester, sendo uma judia, e colocou no lugar de rainha. Quem sabe não foi para esta oportunidade que Deus te chamou e te colocou como rainha. Diga para ela, não pense que por estar na casa do rei, só ela escapará, porque é uma judia. O inimigo é para matar todos os judeus, homem, mulher, criança, até os animais, as criações do judeu. É para exterminá-lo. É a ordem do rei. E quem mandou foi o inimigo Haman. O inimigo não vem para deixar raiz, ele veio para matar, destruir e queimar. Você é a única que pode arriscar a sua vida para salvar a humanidade. E Deus tinha preparado. Deus já tinha preparado uma judia para interceder junto ao rei para salvar o povo dele. Deus tem preparado homens e mulheres, está preparando em oração, em jejum, em cuidado, em palavra, para ajudar o povo dele a sair das situações difíceis. Não pense que, se ninguém fizer nada pela igreja, que Jesus Cristo não tem meios de fazer. De outro lugar virá. Da China, de qualquer país sofrido,
cortina de ferro, Deus arranca um homem, uma mulher, cheio do Espírito Santo e traz para este lugar para salvar o restante do povo de Deus que está na face da terra. Ouvindo essas palavras, Esther, o que ela disse? Não pense que por estar na casa do rei escaparás entre todos os judeus. Não. Porque se de tudo se calar, ó Esther, agora de outra parte se levantarás para os judeus socorro e livramento, mas se tu e a tua e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe se para conjunturas como esta é que foste levada a rainha. Isso que eu te falo, minha irmã, Deus conta com a mulher. Deus conta com a mente, um coração aberto da mulher, com amor, com as doações da mulher. Deus conta contigo. Deus conta contigo, minha irmã e meu irmão. Jesus Cristo, ele sabe que com a mulher ele pode contar. É difícil, ela sabe da lei. Quantos homens que se calam porque é homem e não aguentaria um desaforo de outro homem. Mas quantas mulheres que infringem as regras humanas para obedecer às regras de Deus. Aqui está Esther, ouvindo a palavra do seu tio, do seu criador, o seu pai, porque ele tinha morrido, o pai dela e a mãe dela. Aquele que criou e ensinou na presença de Deus. Ouvindo esta palavra, ela disse, certamente, Mordecai tem razão. Se eu me calar, de outro lugar virá socorro para o povo de Israel, para o meu povo. Com certeza morrerei, porque eu sou uma rainha. Mesmo o rei tinha dado a ordem, quando souber da minha parentela, que eu estava escondendo, seria a primeira a morrer, e todos da minha casa. Mas para o povo de Deus, que eu a confio, virá de outra parte. Agora, minha irmã, você concorda que Deus conta com você para levantar, para entregar a mensagem do Espírito Santo aos corações da igreja, a nação comprada, eleita, comprada pelo sangue de Jesus Cristo? Você é uma irmã lá do fundo da igreja, nova, sem ter direitos. Ela não pode se levantar numa reunião para falar com seu pastor. Mas você foi colocada em lugar de uma rainha. Você foi colocada para sentar no altar, para ministrar a palavra. Você é uma obreira, uma mulher de Deus. Você é a rainha da igreja. Oxalá, se não for para uma hora como essa, que Deus te preparou e te colocou como uma grande mulher de Deus. Se não era para interceder em favor desse povo, ainda que os homens digam que vai matar, você tem sempre uma palavra. O rei está do seu lado. O rei te ama. Oxalá que todas as mulheres pudessem levantar diante do rei. Você é a rainha. Intente entrar diante do rei, faça alguma coisa por esse povo. Como a mulher é sábia, inteligente, humilde, santa, tudo ela espera no Senhor,
o que ela disse para os seus moços. Vai e diga a Mordecai que reúna toda a igreja, todo o povo de Deus, o povo de Israel, todos os judeus, que jejuem por ela 3 dias e 3 noites. Não coma e nem beba água. E ela, a rainha, junto com as moças dela, também jejuaremos. E ao passo de 3 dias, irei ter com o rei, ainda que sei que já contra a lei, se perecer, pereci. Amém? E o moço saiu para falar com Mordecai. Mordecai ficou cheio de alegria, porque a oração de Deus para Deus faz muitos efeitos. O jejum, a santidade, faz os leões ver o ser humano como uma horta de alface. Está entendendo? Oração, a fé no nosso Deus, pode fazer um rio, uma fornalha cheia de fogo ardente, virar um rio. Uma sala de estar. Rainha Esther estava pensando neste momento, nas palavras de Mordecai. Minha irmã, será que você pode pensar nas palavras que Deus tem falado contigo desde o seu tempo, da sua mocidade, desde a sua conversão, nas orações, nas vigílias, as profecias que você recebeu ouvindo de Deus, que Ele tinha uma obra com você? Você pode recordar? A palavra de Deus afirma: se Deus falou que tem uma obra com a pessoa, Ele não é homem para que se arrependa. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou com você, minha irmã, que tem uma obra com você, tem uma obra com a sua casa. Se Ele falou com você, meu irmão, que tem uma obra com você, Ele tem uma obra e vai fazer. Ainda que o mundo se levante, ainda que os reinos levantem contra você, ainda que os pastores, ainda que a igreja não te aceite, quem te chamou e fez a promessa é o Senhor. Continua sendo humilde na presença do Senhor, meu irmão. Continua sendo humilde na presença do Senhor, minha irmã. Continua sendo aquela pessoa que recebe bordoada e perdoa as pessoas e peça a Deus que te perdoa. Porque Deus conta com você. Na hora que é para exterminar o povo de Deus, Deus conta com você, a Esther. Deus conta com você, Mordecai. Deus conta comigo. Deus conta conosco. Deus conta com a igreja quando a ruína vir na face da terra. Deus conta com seus homens, com as suas mulheres, que obedecem à palavra dele. Deus é amor. Deus é paz. Deus é alegria. Deus é poder. Deus é amigo e quer ter amizade com você, meu irmão, minha irmã. Deus é tudo na vida do cristão. Deus é poderoso. Ele olha para você, minha irmã, e não vê esta mulher que está abatida, que está triste. Ele vê o seu coração, ele vê você uma grande mulher. Uma mulher pronta por ele, capacitada por ele, para ir na frente do rei. E se tiver que perecer, perece. Mas antes de chegar até o rei, você colocou no coração orar, jejuar, para que Deus te faça de você a vontade dele.
Quando chegou o dia, Esther se prepara, coloca a sua coroa na cabeça, a rainha, preparou-se e foi ter com o rei. Chegando no pátio da casa do rei, o rei olhou para ela. Primeira coisa, estendeu o seu cetro de ouro. Minha irmã, quando Deus estende o cetro para você, você é uma rainha. Você pode chegar diante do Senhor, pegar, tocar na ponta do cetro. Agora pode fazer qualquer pedido que você precisar. E o pedido que essa mulher sábia vai fazer é pedir a salvação do seu povo, é pedir a misericórdia pelo seu povo, que está para ser morto. E Deus sabia que ele não tinha outro caminho, senão Esther. Foi Deus quem preparou Esther, porque o inimigo estava lá no meio do reino. O inimigo foi exaltado. Também foi Deus quem permitiu, porque todos os exaltados serão humilhados. É Deus quem falou na sua palavra. A rainha Esther sabia que o seu tio Mordecai era humilhado por aquele homem e teria que ser exaltado. Às vezes, meus irmãos, Deus, para exaltar um homem humilhado, ele pega o mais dos exaltados e confunde a mente deles para que ele seja humilhado para exaltar o humilhado. Lembra de Naamã? Quando o rei chamou ele tinha na leitura, quando ele ficou sabendo, lido o que Mordecai fez por ele, quando aqueles moços tentaram matar, ele perguntou ao servo que distinção foi feita a Mordecai, que honra foi dada. Nada, Senhor. Nada foi feito por ele. Pelo contrário, Amã tinha mandado fazer uma forca para enforcar aquele homem. Deus e o rei disse: quem está no pátio? Disseram prontamente para o rei: Amã está no pátio. Chama. O rei disse para Amã: o que farás a um homem a quem o rei deseja honrar? Meu irmão, Deus deseja te honrar. Ele vai falar com o seu superior. E o seu superior vai conversar com os seus súditos. E com certeza com aquele mais alto que está perto dele. Aquele que tem mais desejo de ser exaltado, tem desejo até do seu trono. Ele disse: meu Senhor, o que fará um homem que o rei deseja honrar? Que esse homem vista as vestes que o rei costuma vestir. Monta na mula que o rei costuma montar. Coloque a coroa real na sua cabeça. E pega o mais nobre dos príncipes, que vai na frente puxando a mula e dizendo: assim se faz ao homem que Deus deseja honrar. E o rei olha para aquele homem e diz: isso basta? Ele disse: Senhor, como é? Como basta? Esse desejo estava no coração dele. Quem mais o rei deseja honrar mais do que a minha mão? O braço direito dele. Imediatamente o rei disse para Amã: Amã, está depressa, não tira uma vírgula de tudo que você falou. Pega minhas vestes, minha mula, a coroa, vista Mordecai sentado na porta do palácio e faça assim dentro na cidade, na praça. Ele falou: Senhor, sim, vai rápido. E saiu Amã.
Amado, às vezes Deus vai preparar a oportunidade para os seus inimigos, aquele que quer te matar, que preparou a forca para você, proclamar dentro da igreja, no estado, na cidade, onde você mora. Assim se faz a um homem a quem Deus deseja honrar. Ainda que volte para dentro do seu local, exaltação, ele vai chegar na sua casa com a cabeça coberta. Mas você, que é humilhado, rejeitado, será exaltado por Deus. E lá na sala real, na casa reinal, tem uma mulher da sua linhagem, que Deus o preparou para interceder em favor do seu povo. Por que você vai ficar triste? Porque você está com medo, triste, abatido, chorando, porque está desesperado ou desesperada. Lembre que a rainha Esther estava lá. Deus confia de tal maneira na mulher que se fosse um homem, o rei mandava cortar o pescoço. Mas uma mulher como a rainha Esther, uma mulher como você, minha irmã, é importante para Deus. É importante para a obra de Deus. Deixa Deus te usar. Santifica no seu corpo, nos seus lábios, nos seus olhos, seus pés, suas mãos. Seu deitar, o seu levantar. Ame o seu semelhante, como fosse a ti mesmo. Ame o teu povo, minha irmã. Ame o povo de Deus, porque Deus se agrada com isso. Deus confia em você. Meu irmão, se você é o Mordecai, Deus confia em você. Você tem a palavra de convencimento para essa irmã, para que ela saiba que, como foi com Esther, Deus será com ela. Como Deus exaltou a Esther, exaltará essa irmã. Então disse Esther, e respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, disse ela. E não comeis, nem bebeis por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Essa é a atitude de uma mulher de Deus. A vida dela não tem valor, mas sim a obra de Deus. Vocês querem que eu faça isto? Jejue por mim por 3 dias e 3 noites. Não coma nem beba. E eu vou viajar, vou passear. Não, eu também vou jejuar. Diga para ele que as moças minhas também jejuarão. Depois de 3 dias irei ter com o rei, mesmo contra a ordem, a lei do rei. Se perecer, pereci. Está entendendo, meu irmão? Uma mulher, quando Deus confia nessa mulher, não é porque é por acaso, porque Deus confia mesmo na mulher. Deus confia. Lá no reino, onde tinha a pena de morte, Deus disse, ele deu uma estratégia. Tem uma rainha lá para defender o meu povo. Será que na igreja não tem Mordecai que cria uma filha no temor da palavra de Deus? Será que em toda a igreja
Não tem uma jovem Esther que vive diante de Deus com temor da palavra no coração? Será que no meio do povo de Deus acabou-se os Mordecais, acabou-se as Esther? Porque eu vejo muitos pastores, muitos doutores, muitas missionárias, muitas pastoras. Mas aonde está as Esther? Aonde estão as Raquéis? Aonde estão as Marias? Aonde estão as Anas, as mulheres de Deus, as mulheres que andam de joelho, as mulheres que não têm vaidade, as irmãs que carregavam a igreja nas costas, mataram as irmãs, transformou as irmãs em princesas, em doutoras, riquíssimas. Mas lembra que Amã, o inimigo do povo de Deus, ou Satanás espiritualmente falando, ele não mudou e não brinca de ser Satanás. O inimigo, ele prepara ocasiões. Ele vai sufocando a igreja. A oração e o jejum é o trabalho que a igreja de Deus deve voltar a fazer. Os louvores, a exaltação, as cruzadas devem ser de cura divina, de libertação, com muito amor, no coração para com essas mulheres, essas jovens, as crianças, adolescentes, para com os Mordecais. Tem muitos doutores, muitos senhores e pouco servo. Tem muito chapéu e poucas cabeças. Meus amados, tem muitos crentes e poucos servos de Deus. Tem muitos senhores e poucos amigos, trabalhadores. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, nesse dia 6 de maio, eu vos clamo e convido a voltar-se para a oração, para a humilhação do Espírito. Seja Esther, faça a obra de Deus, ore, jejue, você e a sua casa, você e a sua igreja. Coloca pano de saco sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça. Ame o seu semelhante como se fosse você mesmo. Lembre-se, Jesus Cristo está às portas para buscar a igreja. Jesus Cristo está andando dentro da igreja. Cada dia ele recolhe uma pessoa. A pessoa está conversando, brincando, hoje, amanhã está sendo sepultado. Amados, a nossa vida aqui é um conto ligeiro. Não importa se a igreja está passando dificuldade, se nós não voltarmos para Deus em oração e jejum, com certeza morreremos, com certeza nós e o nosso povo. Mas o povo de Deus não perecerão, porque Deus de outro lugar trarás recurso para a igreja. Pessoa que busca Deus e dê ordem, saia do lugar de conforto e se humilhamos diante de Deus. Eu não posso dizer para os irmãos se humilhar. Eu estou dizendo para nós se humilharmos. Eu preciso me humilhar diante de Deus.
Eu preciso pedir perdão ao Senhor pelas minhas misérias, pelos meus pecados, pelas inconveniências na minha vida. Eu tenho que entregar a minha vida nas mãos do Senhor, para que o Senhor prepare-me para o momento que Ele quiser me chamar, ou para o momento que Ele quiser me usar. Não é eu que me uso, não é eu quem posso escolher quando vou ser usado. É Deus quem determina quando e para que e aonde me usará. Esther foi usada lá no palácio do rei para libertar o povo de Deus. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Olhando para Esther, eu vejo uma passagem de Mãe de Jesus Cristo, São João, capítulo 2. Eu vejo essa passagem me chama a atenção. Por quê? Porque a Mãe de Jesus Cristo nos deu a entender que todos que amam Jesus, ama a mãe dele e obedece a mãe dele. Você vai dizer, como isso aí, pastor? Nós vamos obedecer uma mulher? Veja o que Maria falou. Então falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. São João 2, versículo 5. Obedecer a mãe de Jesus Cristo. Eu fico meditando. É fazer tudo que Deus o mandar, que Jesus Cristo mandar. Obedecer a Deus é fazer tudo quanto Esther determinou. Tudo fez segundo a ordem de Esther. Tudo fez os serventes, em São João 2:5. Segundo a mãe de Jesus Cristo ordenara. Meus irmãos, a palavra de Deus é tão maravilhosa. Eu vejo a pessoa falar e eu não me encurvo. Deus chamou o homem, amado. Todas as dificuldades que a obra de Deus enfrentou, Deus tinha preparado uma mulher. Veja bem, o povo de Deus estava preparados todos para morrer. Mas Deus tinha preparado antes da sentença uma mulher para interceder junto ao rei pelo povo dele. O livramento proveio do Senhor, só o rei deu ordenança. Lembra do exaltado Amã? Aquela forca que ele fez para Mordecai. Se você é um homem de Deus, irmão, não importa o tamanho do homem que diz que vai te matar. Glorifica a Deus, se curva diante de Deus. Na hora certa, Deus vai tratar com o exaltado. Você não fique alegre porque o exaltado está sofrendo. O seu coração é santo. Você sente pela alma daquele homem. Mas você foi livrado da forca. O seu povo foi livrado do arco, da flecha e da espada. O livramento proveio do Senhor. O exército era forte, mas o exército de Deus é superior. Se tiver homem, Mordecai, mulher Esther dentro da igreja, e tiver Ana para chorar, Maria, mãe de Jesus, para dar ordem ao servente, todo mundo obedecerá à ordem de uma mulher. Veja bem, quando Deus precisava de um sacerdote, de um profeta, Deus deu um filho a uma mulher estéril. E o marido obedeceu à ordem dela.
Ela fez um propósito com o Senhor e disse para o pai, para o marido: eu levarei o filho quando ele desmamar. O pai disse: meu filho, não. Ele disse: faça a tua vontade. Todo homem, todos Mordecai está pronto para obedecer à voz de uma Esther. Como é você, meu irmão? Como está você, minha irmã? Você conhece a passagem de Esther? Você conhece a mulher Esther e o homem Mordecai? Você conhece a igreja de Deus e o reino aonde a igreja está? Está em terra arida, está no deserto, aonde tem férias, onde tem inimigos. E o inimigo maior são espiritualmente os ramãs. É os demônios que estão cercando a igreja. O pecado que a igreja comete, às vezes é por fraqueza. E aonde está os Mordecais da vida para dizer para o povo da nação de Israel: não se curve diante da idolatria, não se curve diante do pecado, da prostituição, da bebedice, da mentira. Deus é justo e é santo. Não se curve diante da política, porque o nosso Deus, Ele vai te livrar. Ainda que levante um exército contra ti, o Senhor está preparado para livrar. Ainda que a enfermidade seja mortal, Deus está preparado para restaurar. Se tiver uma Esther, vai ter uma intercessora diante do Rei Jesus Cristo. Se tiver uma Ana, tem uma doadora que dá o seu filho para cuidar da nação, entrega aos pais. Se tiver uma Maria, tem uma mulher de ordem, que ordena humildemente, faz tudo quanto ele mandar. E o Filho de Deus nos manda amar, abraçar, tomar a dor desse irmão e dessa irmã. Os Mordecais, ele chorava e chora por causa do povo de Deus. Por isso Mordecai está intercedendo com veemência, com ordem segura sobre a sua sobrinha, sua filha de criação. Vai, oxalá, quem sabe, não sei se por uma hora como essa, que você foi levada a ser rainha. Seja lá, minha irmã, oxalá que você chegou ao ministério para, numa hora dessa, você interceder pela igreja. Porque você está vaidosa, cascaveirando. Oxalá, se você não fizer, você e a sua casa, com certeza perecerá. Mas de outro lugar vem socorro para o povo de Deus. Isso diz Mordecai. Amados, esta é a palavra do Senhor. Eu vou estar orando porque Jesus Cristo, Ele ordena orar pelos enfermos. Ele tem os dons nas mãos e o poder para curar. Eu estarei orando se você crê. Se você crê, pode pôr a mão no seu coração e pede ao Senhor, Ele vai curar você. No final da sua oração está curada. Pai querido e amado, Deus santo e glorioso, Deus onipotente, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra foi pregada, meu Pai celeste. Senhor, aonde estiver um irmão enfermo, uma irmã enferma, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, não importa qual é a enfermidade, se é o câncer, se é o AIDS, se é paralisia, se é demência, se é coração parando, se é rins parando, sangue, não importa onde está a enfermidade e nem o tamanho da enfermidade, Deus é superior a tudo. Todo que crê em o nome do Senhor Jesus Cristo, se tiver cego, abre as vistas e enxergue para a glória do nome do Senhor Jesus. Se você está paralítico, levanta-te e anda, porque o Senhor te
cura. Se você crer, será salvo você e a sua casa. Todo aquele que tem problema na justiça, aquele que tem problema de enfermidade espiritual, pecados, Deus conhece o coração. Põe a mão no seu coração e Jesus Cristo vai entrar com providência para perdoar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor seja renovada. Cuide, Senhor, dos homens que governam esse país. Tome em tuas mãos o presidente da nação, Senhor. Tome em tuas mãos o prefeito, governadores, vereadores e deputados estaduais, federais, senado, juízes. Deus, o Senhor, é dono da vida. Não deixe que o homem, Senhor, extermine o teu povo. Entra com providência, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é juiz do juiz, advogado dos advogados. O Senhor é tudo. O Senhor é a vida. Deus é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Cuida, Senhor, da igreja, o pastor, dos obreiros. Cuida da minha família, minha esposa. Cura de todas as enfermidades da tua serva. Cuida das minhas filhas, das minhas netas, do meu neto, dos meus genros. Cuida, meu Pai querido, das irmãs da minha esposa, Senhor, dos irmãos. Cuida, Senhor, de Jesus, da família da Cristina, ela, Senhor, as filhas, Senhor, que perdeu o pai. A esposa do Jorge, abençoa ela. Deus abençoa as irmãs e os irmãos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Salva o nosso vizinho da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Salva, Senhor, o adulto, a prostituta, o afeminado, ladrão, salteador, drogado, estuprador. Salva o macumbeiro, o macumbado. Salva o traficante, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celeste, receba a minha oração para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo.